Vou estar iniciando a apresentação sobre modos ventilatórios não convencionais. Um dos modos não convencionais é a ventilação proporcional assistida, conhecida como PAV, que foi desenvolvido para aumentar ou reduzir a pressão nas vias aéreas em proporção ao esforço do paciente, ao amplificar a proporção de pressão nas vias aéreas pelo suporte em volume e em fluxo inspiratório. Ao contrário de outros modos que oferecem um volume ou pressão já pré-selecionados, o PAV ele determina a quantidade de suporte em relação ao esforço do paciente, assistindo a ventilação como uma proporcionalidade uniforme entre o ventilador e o paciente. E a PAV tem como vantagem que, como é o esforço do paciente que determina a pressão ventilatória, tem como acompanhar mudanças neste esforço, como um caso de piora ou melhora da insuficiência respiratória. E a desvantagem é que necessita que o paciente esteja respirando espontaneamente e ainda há pouca experiência com o método por sua pequena disponibilidade, né? Outro modo que eu vou estar falando é a ventilação por liberação da pressão nas vias aéreas, o APRV. O ventilador trabalha em 2 níveis de pressão no modo APRV. A intervalos pré-definidos, ocorre alívio transitório do limite superior para inferior e posteriormente também, após tempo pré-determinado, restabelece-se a pressão mais alta. Para pacientes que não têm esforços espontâneos, o modo APRV é semelhante ao modo pressão controlada com relação tempo inspiratório e tempo expiratório, que pode ser ou não invertida, distinguindo-se apenas por permitir ciclos espontâneos nos 2 níveis de pressão, quando o paciente for capaz de dispará-los, entendeu? E aí nós temos a vantagem que pode produzir os efeitos benéficos de elevados níveis pressóricos, melhor na troca gasosa, redução do espaço morto, e tem a desvantagem que o volume corrente é dependente da mecânica respiratória, do tempo de liberação da pressão e do esforço do paciente. Então, durante a liberação da pressão, pode ocorrer de recrutamento cíclico. E o outro modo é a ventilação mandatória por minuto, que é o MMV, que é um modo ventilatório com volume minuto pré-ajustado. O paciente ele pode respirar espontaneamente, com ou sem pressão de suporte, e contribuir para o volume minuto total. A diferença entre o volume minuto pré-ajustado e o volume minuto do paciente é compensada por ciclos mandatórios. E aí, como vantagem, a gente tem, porque ajusta automaticamente o suporte ventilatório, evitando reduções do volume minuto decorrentes de alterações da mecânica respiratória ou do esforço do paciente. E como desvantagem se o paciente não realizar ventilações espontâneas, ele funciona como um modo controlado. Aí o paciente ele pode obter um volume expiratório ajustado às custas de um ataque apneia associado a um baixo volume total, entendeu? Então, já falei sobre os modos ventilatórios básicos e não convencionais, e agora eu vou estar falando um pouco sobre o desmame, sobre como desmamar esse paciente da ventilação mecânica. O desmame da ventilação mecânica invasiva refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para a ventilação espontânea em pacientes que se apresentam em ventilação mecânica por tempo maior de 24 horas. O processo de desmame geralmente ocorre de forma bem sucedida na maioria dos casos, embora existam falhas em primeiras tentativas. Muitas vezes a gente pega o paciente em PCV e aí quando a gente fala, vamos evoluir desmame. O paciente ele apresenta drive, a gente avalia a condição dele de se manter em PSV e ficou bem adaptado em PSV. O próximo passo é reduzir ao máximo os parâmetros para que possa realizar os testes e poder fazer a extubação. E eu vou estar explicando um pouquinho aí. E aí o desmame ele é dividido, em 3 categorias, que são eles o desmame simples, o desmame difícil e o desmame prolongado. O desmame simples é definido como aquele em que o paciente tolera o teste de respiração espontânea, que é o TRE, inicial, e é extubado com sucesso na primeira tentativa. O desmame difícil refere-se àquele no qual há falha na tentativa inicial, requerendo mais de 3 TRE ou até 7 dias desde o primeiro TRE para que o paciente seja mamado com sucesso. E no desmame prolongado, há falha em ao menos 3 tentativas de desmame, requerendo mais de 7 dias após o primeiro TRE para que o paciente seja desmamado com sucesso. Esses pacientes com desmame considerado difícil
necessita de uma retirada gradual da ventilação mecânica invasiva. Então, tem grande importância o conhecimento dos métodos utilizados para a evolução do desmame, porque evita o retorno do paciente para esse suporte ventilatório, né? Uma vez que a doença que motivou a necessidade do suporte ventilatório já se encontra resolvida ou sob controle, deve-se considerar a possibilidade de iniciar o processo de desmame. E para isso, as seguintes condições devem ser observadas: estabilidade hemodinâmica, né? Ver se o paciente está sem aminas vasoativas ou em uso de baixas doses dessas medicações, se está com uma boa perfusão tecidual, ausência de insuficiência coronariana descompensada ou arritmias ou com percussão hemodinâmica, deve ser avaliado. Adequação da troca gasosa. Pacientes com drive respiratório presente, ou seja, capaz de iniciar esforços respiratórios, nível de consciência adequado, escala de Hus de 0 a -2 ou próximo do basal do paciente, né? Eu acho que isso é avaliação por paciente, porque às vezes esse paciente que já tem um nível de consciência já comprometido, né? Antes mesmo da intubação, e deve ser avaliado paciente a paciente. Observa-se também se há ausência de distúrbio hidroeletrolíticos e ácido-básicos acentuados. E aí, avaliando as condições de desmame, né, a gente segue, se possível, para o protocolo de desmame. E para a realização do teste de TRE, o paciente ele deve ser desconectado da ventilação mecânica por um período mínimo ideal de 30 minutos, mas não superior a 120 minutos. Nesse intervalo, o paciente ele é conectado a um tubo T com uma fonte de oxigênio suplementar e desconectado do ventilador, né? Ou é feito ajuste do ventilador para o modo de pressão de suporte ventilatório, que particularmente eu prefiro, com valores reduzidos, né? E aí a gente pode colocar de 5 a 7 centímetros H2O aí. E aí, durante o teste, o paciente deve ser observado de perto com o objetivo de detectar precocemente sinais de intolerância ou falência. É considerado sucesso no TRE pacientes que mantiverem padrão respiratório, troca gasosa, estabilidade hemodinâmica e conforto satisfatório. E a gente pode ver uma tabelinha, né, com os parâmetros clínicos e funcionais para interromper esse teste de respiração espontânea. A frequência respiratória acima de 35 incursões por minuto, saturação arterial de oxigênio abaixo de 90%, frequência cardíaca acima de 140 batimentos, pressão arterial sistólica acima de 180 ou abaixo de 90, e sinais e sintomas: agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. Se o paciente apresentar qualquer um desses sinais, interromper o teste de respiração espontânea. E aí fala assim, sucesso na interrupção da ventilação mecânica quando o paciente ele tem um TRE bem sucedido. Esses pacientes ele devem ser avaliados quanto à indicação de extubação. E aí alguns fatores importantes devem ser considerados: capacidade de proteção das vias aéreas, quantidade de secreção em vias aéreas, se tem tosse eficaz, qual o nível de consciência desse paciente. E para aqueles pacientes considerados de alto risco para estridor laríngeo pós-extubação, que teve alguma intubação traumática, intubação por período superior a 6 dias, se teve o tubo calibroso, reintubação após extubação não programada. E para esses pacientes é recomendada a realização do teste de balonete. Como realizar o teste de vazamento de balonete no tubo traqueal em pacientes ventilados mecanicamente, né? Ou o cuff leak test, que é o mesmo teste, né? E aí a primeira etapa é, antes de realizar o teste de vazamento do balonete, realizar a aspiração das secreções traqueais e orais e ajuste o ventilador para o modo assistido controlado em ventilação controlada a volume. E a segunda etapa, com o balonete inflado, registra o volume corrente inspiratório e expiratório e observa se eles são similares. E aí você desinsufla o balonete, registra o volume corrente expirado durante 6 ciclos respiratórios, observa que o volume corrente expiratório irá atingir um platô após poucos ciclos.
Se o volume corrente expiratório for menor que o volume corrente expiratório programado em mais de 10%, quer dizer que ocorre escape peritubo e, portanto, a probabilidade de edema laríngeo e estridor pós-extubação é menor. Observe na imagem do monitor no ventilador mecânico no canto inferior direito, que eu até fiz uma ampliação aí no meio. O volume corrente inspirado e o volume corrente expirado, demonstrando que não existe vazamento, estão bem próximos os valores aí. Nos casos de interrupção do TRE por qualquer motivo, já citado, o paciente ele é reconectado ao ventilador com os mesmos parâmetros em uso anteriormente, objetivando um repouso da musculatura por período mínimo de 24 horas. Possíveis causas para essa falência devem sempre ser perseguidas e tratadas, visando condições de realizar o TRE diariamente até o sucesso na extubação. E aí pode-se ocasionar também falhas na extubação, né? Que está associada a desfechos adversos, incluindo alta mortalidade hospitalar, maior tempo de hospitalização, maior necessidade de traqueostomia e transferência para a unidade de cuidados pós-agudos. Os motivos mais relatados nos estudos de fracasso de desmame fadiga muscular, dessaturação do sangue arterial, hipoventilação alveolar, taquicardia e bradicardia sinusal, entre outros menos expressivos, porém não menos importantes, como anorexia, insônia, ansiedade, depressão, hemorragia digestiva alta. E aí nós temos as complicações também, né? A ventilação mecânica invasiva é associada com o desenvolvimento de complicações importantes, incluindo pneumonia associada à ventilação, sinusite, patologias das vias aéreas superiores e fraqueza muscular respiratória. Entre as principais complicações e intercorrências do uso prolongado da ventilação mecânica invasiva, destaca-se a diminuição do débito cardíaco, que a ventilação mecânica sob pressão positiva aumenta a pressão intratorácica, reduz o retorno venoso e a pré-carga ventricular direita, principalmente com a utilização da PIP. A distensão pulmonar pela ventilação mecânica associada ou não à PIP também aumenta a resistência vascular pulmonar. Também a alcalose respiratória aguda, comumente secundária de espinéia, dor ou agitação. A hiperventilação alveolar também pode resultar de um ajuste inadequado do ventilador. Também temos a elevação da pressão intracraniana, que é a ventilação com pressão positiva na presença de pressão intracraniana elevada, que pode prejudicar o fluxo sanguíneo cerebral, principalmente quando se utilizam altos níveis de PIP, devido à diminuição do retorno venoso no território cerebral e o consequente aumento da PIC, né? Também temos a pneumonia, fonte de micro-organismos infectantes, geralmente os bacilos gram-negativos, colonizam as vias respiratórias superiores, gastrointestinais superiores ou ambas. E sabe-se que estes micro-organismos penetram nas vias respiratórias inferiores em consequência de microaspirações de conteúdo hipofaríngeo. E a atelectasia, que são as causas relacionadas à ventilação mecânica, estão associadas à intubação seletiva, presença de rolhas de secreção no tubo orotraqueal ou nas vias aéreas e também a hipoventilação alveolar. Além de complicações relacionadas à ventilação mecânica, né, resistência de vias aéreas, quanto maior o comprimento, menor o diâmetro da via aérea artificial, maior a resistência e, consequentemente, maior o trabalho respiratório, né? Broncoaspiração, posicionamento inadequado de TOT, lesões orais e aspiração traqueal. Enfim, as falhas no desmame devem ser evitadas ao máximo, tendo em vista que o desmame mal conduzido leva a consequências que podem proporcionar aumento da morbidade, que diz respeito à incidência de infecções respiratórias decorrentes principalmente da reintubação, com consequente aumento da mortalidade. A correta avaliação direciona a melhor segurança para a realização de um desmame ventilatório com sucesso. E é isso. Aqui eu finalizo a minha apresentação. Espero que você tenha gostado.